Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. A Finlândia pode se arrepender de ter ingressado na OTAN? Se torne membro do nosso canal, estamos trabalhando em uma série que será exclusiva para os nossos membros, aguarde que surpresas virão. Assim, a Finlândia tornou-se oficialmente o 31º membro da OTAN. Era para se juntar ao bloco militar junto com a vizinha Suécia, mas Estocolmo tropeçou até agora por causa da intransigência turca. Ele se juntará mais tarde, é claro. A OTAN dobrou de tamanho desde a Guerra Fria. A linha de contato direto entre a Rússia e o bloco liderado pelos Estados Unidos agora foi duplicada, devido à extensão da fronteira russo-finlandesa. Mas esta não é a questão. A Suécia e a Finlândia são exemplos de estados que aderiram, em princípio, a uma linha de neutralidade ou, para usar o termo mais comum das últimas décadas, de não participação em alianças. O pano de fundo era diferente, mas o compromisso com a dissociação oficial dos blocos militares permaneceu forte por décadas, Finlândia, e até séculos, Suécia. O posicionamento de ambos os países foi moldado por suas relações com a Rússia e sua compreensão da natureza de sua própria segurança a esse respeito. Para ser franco, se você mora ao lado de um gigante, é melhor não fazer nada que possa perturbá-lo. A neutralidade sueca resultou da desintegração das grandes potências europeias no início do século XIX. Na Finlândia, esse status está ligado ao resultado da Segunda Guerra Mundial. As difíceis relações entre a Finlândia e a União Soviética nas décadas de 1930 e 1940 são bem conhecidas, assim como a notável engenhosidade dos líderes finlandeses. Eles aceitaram uma certa restrição em sua liberdade de ação e neutralidade no sentido militar e, em parte, no sentido político. Em troca, Helsinki garantiu não apenas sua soberania, mas também a preservação de sua economia de mercado e sistema democrático. Sem falar nas relações comerciais especiais e altamente lucrativas com Moscou. Do final da década de 1940 ao início dos anos 90, as relações soviético-finlandesas foram um modelo de compromisso frutífero entre estados com diferentes perspectivas sociopolíticas. Embora alguns tenham lançado golpes com a noção pejorativa de finlandização, com a cessão de direitos soberanos a um vizinho mais forte, e na prática, o status quo era bom. O país permaneceu parte do Ocidente político. A dissolução da URSS encerrou o período de relações especiais, que provocou uma profunda crise econômica na Finlândia na primeira metade da década de 1990, mas permitiu que o país se libertasse de restrições políticas. Helsinki parou de se preocupar com o humor de Moscou e ingressou na União Europeia. A própria Rússia procurou construir relações especiais, mesmo integracionistas, com a Europa Ocidental, e a Finlândia tornou-se um parceiro natural. A densidade da cooperação econômica e humanitária alcançada na segunda metade da década de 2010 serviu de modelo para a cooperação transfronteiriça. A ideia de abandonar a política de não alinhamento sempre esteve presente na Finlândia, assim como um consenso público e político de que era desaconselhável. De facto, durante 30 anos a ideia de um novo confronto militar na Europa foi reservada apenas aos mais indomáveis guerreiros frios, e mesmo o alargamento da OTAN foi apresentado principalmente em termos políticos e ideológicos, não militares. O retorno da realidade da guerra abalou toda a Europa. Na Suécia e na Finlândia, a decisão de abandonar o não alinhamento e ingressar na OTAN foi tomada imediatamente, e a opinião pública virou de cabeça para baixo. Notavelmente, quase não houve discussão sobre se o status neutro era uma forma mais confiável de garantir a segurança nacional ou a adesão ao bloco militar era vista como a única opção. Antes disso, a não participação havia sido considerada a abordagem mais sensata. Então, por que a mudança repentina? Existem várias razões para isso, mas vale a pena destacar uma. Existe um termo conhecido como securitização, onde uma dimensão de segurança é dada a tudo, em processos econômicos, culturais e até humanitários. Há agora uma contra-experiência, com a questão da segurança clássica assumindo uma forma baseada em valor. Ou seja,
pertencer a um determinado grupo ideológico e ético, e opor-se abertamente aos outros, é visto como uma forma mais eficaz de se proteger do que ficar alheio ao confronto. Este é um fenômeno psicológico e não militar técnico. Simplificando, o desejo de uma sensação de segurança, pertencer a uma comunidade poderosa, supera as considerações práticas de evitar o perigo, a perspectiva de se tornar um alvo ou um campo de batalha. Isso, por si só, é resultado da radicalização de valores ocorrida no Ocidente, como parte da onda de euforia que se seguiu à Guerra Fria, quando prevaleceu o lado certo da história. Daí a rejeição da neutralidade e a necessidade de levar em consideração as preocupações do lado errado, sob o argumento de que não se pode confiar em quem não está no mesmo barco moral e ético. A atitude atual em relação à neutralidade é produto de dois conceitos simultâneos: a longa paz e o fim da história. A primeira é porque se tornou óbvio que equilíbrios e salvaguardas delicados simplesmente não são mais relevantes. A segunda se deve à crença de que está claro de que lado está a verdade histórica, o Ocidente, portanto não há necessidade de flertar com representantes do oponente ou condenado. Ambas as perspectivas já são coisas do passado. Um repensar é inevitável. Considerações finais: oficialmente a Finlândia já faz parte da Aliança Atlântica, já a Suécia está em processo de se tornar e isso é apenas uma questão de tempo até os turcos a aceitarem. A grande questão é, a Finlândia e Suécia agora podem estar mais seguras? O fato é que desde que não se envolvam em uma guerra direta contra a Rússia, a segurança desses países vão estar assim como antes, a mesma coisa. Mas ao ingressarem na OTAN, ambos os países passam a ser alvos da Rússia e motivo de monitoramento constante por parte dos russos, algo que pode não ser tão legal para esses países. Em caso de guerra, fica óbvio que tanto Finlândia como Suécia passam a ser um dos alvos prioritários para os russos devido às suas proximidades com o maior país do planeta. Se gostou deste vídeo, então deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo.